Pronto, então já está gravando. Muito bem, Caleb, pode ficar aí até quando terminar a pregação. Então, Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. Então vamos ver aqui. Pronto, com um ajudante fica bem melhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, proclamam o teu louvor. Paulo diz que todo homem é inexcusável e indesculpável em não dar glória a Deus, porque a própria terra e o céu proclamam o louvor. Nós temos o salmo que diz isso, né? Venceu a morte. Jesus nos salvou com a sua morte, mas nos garante a vida eterna com a sua ressurreição. Então, se Jesus tivesse ficado morto, não teria feito grande coisa. A salvação dele não teria se confirmado, digamos assim, na sua ressurreição. Então, Jesus venceu a morte. Hoje de manhã eu falei para os meninos, Deus entregou a morte temporariamente ao próprio Satanás, está entregue a ele, o poder da morte. Só que Jesus disse no Apocalipse, eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Então a porta do inferno que tem a chave é Jesus, não é o diabo não. Então a gente tem que lembrar disso, esse Deus todo-poderoso, porque terra e céu, toda a criação proclama o seu louvor. Graças te damos, Senhor, por tudo isso. Então, meus filhos, vamos agora abrir nossas Bíblias Felipe, pode fechar a tampinha aí que ele apaga.
Não, é a tampinha. Tem uma tampinha aí, tem uma... Isso. Olha, irmãos, como eu disse, a gente vai continuar falando, porque o tempo até pede isso, a época até pede isso, para lembrar os irmãos, não é passando a mão na cabeça de ninguém, vocês sabem que eu não faço isso, nem Deus fez nunca. Nem Deus fez nunca isso. O pobre do Jó estava lá aos frangalhos e Deus mandou ele orar pelos amigos dele. Primeiro não curou ele para depois orar. Não, ore pelos seus amigos, assim como você está aí. Jó na ilha de Patmos, coitado. Provação terrível. E Jesus não disse, eu vou lhe tirar daqui, meu bichinho. Não, disse, escreva aí o que eu estou mandando. Então, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não. É Ele que é Deus, não é a gente, não. É a gente que vive para louvor da glória dele, não é Ele que existe para nos abençoar, não. Como normalmente é a pregação das igrejas, Deus existe para nos abençoar. Não é. Deus não precisa de nós. Então, irmãos, as provações no processo de santificação. Vamos ler Tiago 1, de 2 a 4, que é um texto bastante lembrado aqui nas outras pregações que já fizemos, em Romanos e tudo, tratando desse assunto. A gente citou esse texto de Tiago aqui. Tiago 1, 2 a 4. Capítulo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que coisa tremenda, meus irmãos, que coisa tremenda. O versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, que coisa tremenda, e a gente tem que saber o que é isso, não só de ler e ouvir dizer. Olhe, eu já falei para vocês aqui, em outras pregações, tratando desse mesmo assunto, do que aconteceu com a minha família, lá em Belém do Pará, ou pessoas da minha família, meu irmão, que é pastor lá também. O genro dele adoeceu da Covid, passou 28 dias entubado e morreu, com toda a igreja orando, e era muita gente orando. A igreja do nosso irmão no Rio de Janeiro, a outra igreja no Paraná, algumas pessoas aqui que o pastor pediu, e o rapaz morreu. Aí a minha irmã, que mora lá também, chegou a dizer: que Deus é esse? Cadê Deus? Não sei o que. Meu Deus tem misericórdia, meu Deus tem misericórdia. Aí essa irmã teve Covid também, esteve entubada não sei quanto tempo, saiu da intubação, quando estava no quarto, já se recuperando, teve um AVC, e está inválida. Não anda, não fica em pé, não fala, ninguém sabe o que ela está dizendo. Provações. A gente conhecida nossa aqui, passando por provações terríveis, no caso de injustiça. Injustiça. E todo mundo sabe como é a nossa justiça, só funciona para quem tem poder, para quem tem dinheiro. É rápida. Você vê o ministro do Supremo dando 3 da manhã um habeas corpus para soltar um banqueiro. Mas um simples mortal, coitado. Coitado desse simples mortal. Se o advogado tiver um arrazoado muito bom para provar, esse arrazoado, essa peça que vai compor o processo, ainda vai lá para o juiz que determina lá um colegiado de 3 desembargadores para decidir se o habeas corpus está direito ou não. Quando termina, ainda manda para a procuradoria, promotoria, para também verificar se está tudo de acordo. Meu Deus do céu, e o camarada fica preso, digamos que a gente vê na televisão, depois de tudo provado que o cara é inocente, fica 3, 4, 5 meses preso ainda. Porque a peça está tramitando por lá. Ninguém tem poder para mandar o homem despachar 3 da madrugada. Complicado, irmãos. Então nós temos pessoas
do nosso meio, passando por injustiça desse tipo. Então, irmãos, há inúmeros trechos na Bíblia que nos falam do propósito benéfico das provações, que a gente não quer passar nem a pau, quando a Bíblia nos diz que elas são benéficas. As tribulações são benéficas. Mas esses trechos, já preguei aqui em Romanos, tem por motivo de Paulo dizendo também lá, as tribulações. Romanos 5, pregamos aqui, eu acho que alguns domingos atrás. Tribulações, esses trechos, embora sejam conhecidos e até citados, não são mais utilizados por pregadores em nossos dias pós-modernos, em que se cultua o prazer, conhecido como hedonismo, a filosofia, humanismo, o centro é você, culto ao prazer. As igrejas são um verdadeiro templo de culto ao prazer. Eu quero me sentir bem na igreja. A pregação é uma maravilha, que coisa linda essa pregação. Mesmo o chamado povo evangélico não consegue mais admitir, porque não é ensinado, que o sofrimento é decreto de Deus. A morte é decreto de Deus. Adão, por tua causa toda a terra é maldita. Ela produzirá agora cardos, abrolhos, espinhos. Você vai ralar agora para comer o seu pão. No mundo passais por aflição. Diz de passagem isso, mas não explica o que é que quer dizer isso realmente. Então esse decreto de Deus do sofrimento não tem mais nas pregações. Porque as pessoas não ouvem esse tipo de pregação, não existe mais. Eventualmente um pastor fala sobre isso. E nem querem ouvir. Não gostam de ouvir. Querem só pregações que falam de um Deus que só quer o nosso bem. Entendido esse bem como aquilo que nós consideramos que é o bem. E não o que Deus considera que é o bem. Nada de provações, nada de tribulações. Isso não pode vir de um Deus que é amoroso. Existe o pessoal chamado universalista, a teologia universalista, que defendem que todo mundo vai para o céu. Entre mortos e feridos, no fim todo mundo vai para o céu. Deus é um Deus amoroso e Ele não vai criar o homem para lançar no inferno. E que Bíblia que esse povo tem? Pois é, a Bíblia que eu tenho também, mas eles defendem isso com unhas e carne. Vai todo mundo para o céu. Não tem ninguém que vai para o inferno, não. Um Deus amoroso não vai jogar ninguém no inferno. Então, irmãos, ao contrário dessa visão humanística, segundo as Escrituras, as provações podem sim e vêm sim de Deus, diretamente de Deus, como eu disse agora no caso de Abraão. Foi Deus mesmo que provou o seu servo, que coisa terrível, tremenda. Quando Deus exigiu que ele sacrificasse o próprio filho. Vocês já imaginaram, irmão, o que é que Abraão, o que é que passou na cabeça desse homem numa hora dessa? Que Deus é esse que me pede para eu sacrificar o meu filho, que ele mesmo me deu com 100 anos de idade? Meu único filho. Nem pensar. Não vou sacrificar, não. Hoje nós sabemos pela Escritura que Deus apenas estava provando Abraão para aumentar a sua fé, e até diz lá que lhe foi imputada por justiça, né? Provando a sua fé. É claro que Deus já sabia qual seria a resposta de Abraão, mas Abraão não. Ele não sabia que ia passar por uma prova tão apertada daquela. Ele não sabia. Nem poderia saber se não tivesse sido provado por Deus num processo de santificação do seu servo, que passou a ser chamado pai da fé, por isso mesmo. Embora tenha farrapado depois de outras circunstâncias. Então, irmão, nós precisamos saber que as provações, elas podem vir de Satanás, sim, elas podem vir de Satanás, sob a permissão ou providência clara de Deus, como foi o caso de Jó. As pessoas, às vezes, dizem, Deus permitiu a tentação de Jó. Permitiu não, Ele mandou. Quando Jó duvidou, quando Satanás duvidou lá, ele faça isso, só não lhe tire a vida. Ele mandou. Não permitiu coisa nenhuma. Então, o apóstolo Paulo, claramente ele diz, o espinho na carne, emissário de Satanás, que o Senhor mesmo botou para me esbofetear, para que eu não me ensoberbeça. Paulo era um arrogante fariseu. Então ele tinha que ser mantido ali na humilhação, senão ele ia fazer o que não devia. E ele soube disso. Minha graça te basta. Você vai viver com essa provação aí, pegar uma pisa em todo canto que chegar, ser preso em todo canto que chegar, ser apedrejado, pegar varado dos cambal. É assim que você vai viver.
e é assim que eu vou conduzir você. Pronto. Que Deus é esse? Não é o Deus das pregações das igrejas. O Deus de Paulo não é o Deus das pregações das igrejas. A Escritura nos mostra claramente que nos dois casos, de Jó e de Paulo, o propósito de Deus era a santificação dos seus santos, dos seus eleitos, dos seus filhos. Satanás, ainda que tivesse claramente também a intenção de detonar os dois, tanto Jó como Paulo, era essa a intenção dele. Mas Deus não deixou. Só foi até onde lhe era permitido ir. Então repare que Satanás foi simplesmente um instrumento de Deus para a santificação de seus filhos, através da provação. Propósito eterno de Deus para a santificação dos seus salvos, ele usou o próprio Satanás como instrumento seu para cuidar disso, pelas provações. Ele vai mandar quem? Um anjo? Não, ele vai mandar um demônio mesmo. As provações, meu irmão, também podem vir da nossa própria casa, dos nossos parentes. Jesus não disse isso lá aos seus discípulos? O que ia acontecer? Os da própria casa de vocês vão trair vocês, vão matar vocês, vão prender vocês. Ele não disse isso? Por que ninguém fala mais isso? E aconteceu com José? Quem foi que traiu José? Quem foi que fez aquela urçada toda com José? Os irmãos. Mas José teve o discernimento de dizer lá no final, foi Deus que fez isso. Foram vocês não, foi Deus, para preservar a vida na terra. Então Deus usou os irmãos de José, invejosos, traíras, para fazer tudo aquilo. Quem Deus ia usar para vender José como escravo? Pessoas boas? Não, ele usou pessoas más. Propósito de Deus para a santificação do seu povo, do seu filho. Mesmo sem saber, os irmãos de José estavam sendo instrumento de Deus para cumprir o propósito de Deus na vida de José, no sentido de enviá-lo para o Egito e prepará-lo para ser o Salvador, um tipo de Cristo, preservar a vida na terra, salvar o mundo da fome. As provações, irmãos, de um jeito ou de outro, vem de Deus, podem vir das mais diversas circunstâncias. Os mais velhos aqui, eu e Daniel, pelo menos, sabemos disso, pastor Márcio. Plano Collor, eu perdi dinheiro no Plano Collor. Nos anos, 80 e não sei quanto. Eu perdi dinheiro, quer dizer, perdi, ficou bloqueado meu dinheiro, eu não tinha como fazer. Mas podia tirar para viajar. Aí eu fui viajar, Margarete com as filhas, para poder, senão eu não ia mais ver nunca o meu dinheiro. Então nós compramos passagem para viajar na época, com dinheiro que estava bloqueado lá, que não podia tirar. Muita gente suicidou naquela época, muita gente perdeu seus negócios, faliu. Gente que tinha que terminar de vender uma casa, um apartamento, botou o dinheiro na poupança, enquanto achava outra casa para comprar. O homem, bloqueou o dinheiro. E agora? Esse homem vai morar debaixo da ponte com a família? E são provações. Ou atualmente, com leis que agridem a nossa fé, no que diz respeito ao casamento e à família instituídos por Deus. Leis que dizem que criança não tem sexo, ela é que vai decidir o que é que ela quer ser e você tem que aceitar isso. Não pode disciplinar o filho, senão você vai ser preso. Irmãos, que coisa terrível. A Escritura nos manda fazer de um jeito leis federais, municipais, estaduais, nos dizendo para fazer de outro. E agora? Aí agora, num caso desse especificamente, se aplica o que Deus mandou, ainda que você vá preso. É provação. Eu fui preso por cumprir a palavra de Deus. É para se alegrar. É para se alegrar. Que nem os discípulos de Jesus, quando saíram para pregar uma vez, que apanharam, chegaram alegres. Senhor, nós apanhamos, rapaz, nós apanhamos por causa do teu evangelho. Pois é, primeira vez. O livro dos mártires, você vê lá que muitos mártires, na verdade, eram fanáticos. Eles queriam ser martirizados para provar que eram cristãos autênticos. Aí já é fanatismo.
O cara quer, eu vou fazer qualquer negócio para ser martirizado, para todo mundo ver. Isso aí já é fanatismo. Está lá no livro dos mártires, homem de nome na história da igreja. Isso é um maluco já. Então, irmãos, a gente tem que ver isso. Como lemos na instrução de Tiago, nós vemos que, tanto esse Tiago como outros versículos, vamos ver aqui alguns, precisamos estar absolutamente certos de que Deus está por trás e à frente dessas provações. Cada uma das provações que nos sobrevém, Deus é o comandante disso. E que todas elas visam a aprovação da nossa fé para a nossa santificação. Vamos ver outros versículos que já foram até expostos, como eu disse, em outras pregações aqui. Como a de Romanos, a gente fez não faz muito tempo não. Não lembro mais quanto domingo faz não, mas a gente fez um aqui em Romanos. O apóstolo Paulo ensina a mesma coisa que Tiago. E nós devemos ter paz com Deus em Cristo Jesus, estão lembrados? A gente pegou não faz muito tempo não. E ele diz, e não somente isto, esse entendimento de que temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, e não somente isso, mas nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo, se somos crentes sabemos disso, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. De que esperança o homem está falando? Esperança da glória. Romanos 5, 3 e 4. A gente pregamos de 1 até 4, não faz muito domingo não. Então onde está a dificuldade de compreender e aceitar esta palavra do Senhor, dada pelo seu apóstolo? Onde está, irmãos? Por que não gostamos de ouvir ensinamentos que nos encorajam a lutar para negar-nos a nós mesmos, como Jesus mandou, a fim de fazer a vontade do Senhor e não querer que Ele faça a nossa? Reunião de oração é isso, é pedindo para Deus fazer a nossa vontade. Todo mundo. Com raríssimas exceções, alguém está numa tal reunião de oração das igrejas. Rarissimamente. Pode ser que haja alguém que não está ali querendo que Deus faça a vontade dele. Pode até ser que haja alguém, mas é muito difícil. É pecado pedir as coisas para Deus? Não, Ele mesmo mandou. Ele mesmo mandou. Sim, colega, mas a perspectiva é a dele, não é a minha não. Eu tenho que saber para quê. Por que eu estou pedindo essa vez? O que é? Que tribulação é essa? Foi Deus mesmo que botou? Foi. Então eu não vou pedir para ele tirar, igual Paulo. Pedi 3 vezes para ele tirar, ele disse, não tiro. Não tiro. Eu botei, fui eu que botei, então eu não tiro não. Isso é para você saber que é na sua fraqueza que o meu poder se manifesta. Pronto. Viva assim mesmo. Paulo não orou mais. Depois que entendeu, não orou mais. Então, irmãos, por que rejeitamos veementemente as provações? Não queremos nem saber de provações e aflições. É coisa do diabo. Se, como o homem de Deus disse aqui, nós sabemos que elas vêm de Deus, segundo as Escrituras, e tem o propósito de nos aprovar num processo de santificação. Então, por que nós rejeitamos as provações? Por que rejeitamos as tribulações com tanta força? Se é Deus trabalhando na gente, e a gente sabe disso. Acontece que nós queremos viver do jeito que nós queremos viver, e Deus tem que abençoar a si mesmo, do jeito que nós queremos, e não do jeito que Ele quer. Você já viu um ferreiro fazer uma espada, um facão, o que for, se não for forjando no fogo? A Bíblia fala tanto, provado o ouro purificado pelo fogo. Quantos versículos da Bíblia diz que nós passamos por esse processo? Então repare que Paulo fez coro com Tiago aqui, ensinando a mesma coisa, embora os dois divergissem em algum ponto, mas ensinando do mesmo jeito, a mesma coisa. Aí vamos ver Pedro agora, fazendo coro com Tiago e Paulo. Também falei isso aqui já em outras pregações. Pedro escrevendo aos irmãos da dispersão. O que é dispersão? Os irmãos que foram expulsos de Jerusalém. Os irmãos só puderam voltar a Jerusalém, os judeus da dispersão, de diáspora, ou sei lá o quê.
só puderam voltar para Jerusalém já no governo de Constantino, século IV. Antes eles eram proibidos de entrar lá. Criavam muito problema. Então, irmãos, nós temos aqui, fazendo coro com Tiago e Paulo, o Pedro dizendo isso, diante da severa perseguição do Império Romano. Severa perseguição do Império Romano, ele orienta aqueles irmãos da seguinte maneira: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, que justiça? Por causa do Evangelho de Cristo. Bem-aventurados sois. Jesus não disse isso nas bem-aventuranças. Pedro não está dizendo novidade nenhuma aqui não. Jesus não disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois quando vos perseguido pelo meu nome. Bem-aventurados sois quando levantarem falso de vocês, mentirem sobre vocês. Pelo meu nome. Pelo meu nome, atenção, pelo meu nome. Pelo Evangelho. Essas bem-aventuranças de perseguições, de provações, sim, mas é porque isso aí? É porque você é crente? Ou a tribulação ou provação é porque você, como se diz aqui na Paraíba, é um caba safado? Se for, Pedro também diz isso. Se estiver batendo em vocês, tá porque vocês deram motivo, não merecia outra coisa mesmo, não. Agora, se estiverem fazendo por causa da justiça, bem-aventurados sois. Aí Pedro diz assim: não vos amedronteis. Se vocês estiverem sofrendo por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Que ameaça? O povo estava sendo queimado em poste. Nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor, estando sempre preparados a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Que esperança? A glória do nosso Senhor Jesus. 1 Pedro 3, 14 e 15. Não vos amedronteis com as suas ameaças. A ameaça era essa: queimar em poste. Até quem brinque pelos escritos, o próprio aquele historiador Joséfo não tinha mais madeira para fazer cruz, para crucificar o povo, nem para queimar numa fogueira no pé de um poste, lá o camarada amarrado, já não tinha mais madeira. Tem até esse tipo de brincadeira de tanto cristão que foi queimado lá. Então, irmãos, olhem só. A provação, por mais dura que possa parecer, como era o caso desses irmãos aqui, não deve ser algo estranho ou extraordinário para o crente. Não estranheis. Por quê? Porque ele sabe que vem de Deus. Se ele é crente mesmo, ele sabe que vem de Deus. O propósito de Deus é tirar as impurezas. Tirar as impurezas do ouro pelo fogo. É separar a verdadeira fé de uma fé falsa, de uns irmãos falsos, de uma igreja falsa. Uma fé que é apenas imitação. E para isso ele usa a aprovação, ele usa o sofrimento. Paulo diz: quando for provada por fogo a igreja, então se saberá quem é ouro e quem é palha. Paulo ensina isso também. Deus usa a aprovação, irmãos, para provar e fortalecer a nossa fé num processo contínuo de santificação. Quem for salvo vai ser santificado. Quem for justificado vai ser santificado, porque ele vai ser glorificado. E não há como ser glorificado sem a santificação. Sem santidade ninguém verá Deus. Hebreus diz isso. É por isso que Tiago ensina que devemos ter por motivo de toda alegria. Não é uma alegria qualquer. É toda alegria o passar por várias provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ou seja, para serem feitos à imagem de Cristo, para que ele seja o primogênito dentre muitos. Romanos 8, 39. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, irmãos, Tiago está ensinando isso. Quando será que um pastor vai receber no seu gabinete? Quando será, irmãos? Alguém compartilhando as provações pelas quais está passando
E lhe dizendo ao pastor, pastor, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, pastor, porque eu sou muito bem-aventurado. Eu estou passando por provações terríveis. Mas eu sei, pastor, que é Deus tratando no meu caráter. Quando será que um pastor vai receber um crente no seu gabinete dizendo isso? Quando será que vai ter um crente discernindo que o que ele está passando é para a sua santificação? Dizendo ao pastor, pastor, como Deus me ama. Como Deus me ama, pastor, Ele está tratando comigo. E o pastor diz isso do aconselhamento para os irmãos, mas não aceita. Não é possível um negócio desse. É o que eu estou passando, pastor. Pode não um negócio desse. Por que não entende que Deus me ama tanto? Pastor, tenho consciência, Deus me ama tanto, pastor, que está trabalhando no meu caráter com essas provações. Eu não dei causa a isso, eu sei disso. Deus está trabalhando, pastor. Eu vim aqui orar agradecido a Deus para me tornar semelhante a Jesus, conforme a sua palavra. Quando será que um pastor vai receber um crente dizendo isso? Isso parece utopia, irmãos. Total utopia. Mas não deveria ser. Segundo Tiago, a aprovação da nossa fé, uma vez aprovada, Romanos também diz isso, Paulo, produz perseverança. É claro que nem sempre conseguimos discernir o porquê de algumas provações. E eu tenho total convicção de que Abraão também não tinha, não. Quando Deus pediu para ele sacrificar o filho, rapaz, como é que pode um negócio desse? Ele não tinha, não. Essa percepção de isso é Deus provando a minha fé. Ele não sabia disso, não. Mas confiou na sabedoria, na soberania de Deus. Ora, ele pode ter pensado assim, se Deus me deu um filho já velho e está pedindo para eu sacrificá-lo, ele pode ressuscitar. Portanto, irmãos, se somos filhos de Deus, a exemplo de Abraão, como ensina Tiago, devemos saber que não vivemos à mercê do destino. Não vivemos à mercê do acaso. Na verdade, não existe acaso. Isso aconteceu por acaso. Que por acaso o quê, rapaz? Houve um motivo. Acaso não existe. Isso sim, o acaso não existe. A gente fala no acaso, mas o acaso simplesmente não existe. Filosoficamente não há como provar o acaso. Teve um motivo, então não foi acaso. Teve uma causa, então não foi acaso. O mundo nasceu por acaso, segundo aí os meu nome? Os evolucionistas. O mundo nasceu por acaso. Não existe acaso, meu amigo. Não existe acaso. Deus não é autocriado. Ninguém se cria a si próprio. Deus é autoexistente. É diferente. Ele é autoexistente, não é autocriado. Fazer com os meninos, ele não se autocriou-se a si próprio. Não existe essa possibilidade. Já o mundo nasceu a partir de não sei o que. Sim, esse não sei o que nasceu como? Esse não sei o que se criou sozinho. Não existe isso. Isso é contra a razão, a noção de razão. Então Deus é autoexistente. Aí a partir dele ele criou todas as coisas. Então, irmãos, nós não vivemos à mercê do acaso. Na verdade não existe acaso. Nós não vivemos à mercê de acontecimentos incertos. Não existe isso. Vida de crente não tem acaso, não tem coincidência. Tem providência de Deus. Se somos filhos de Deus, temos um Pai todo-poderoso que nos ama sobremaneira e precisamos saber disso. E as provações são prova do seu amor. Ele está cuidando de nós. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Como também assina o apóstolo Paulo, Deus age em todas as coisas. Lembra de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles, Romanos 8, 28? Que todas as coisas vai ver para trás. De que era como estava falando, de provação, de tribulação. Era disso que ele estava falando. Rapidinho aqui. Romanos 8, 28, que ele faz todas as coisas. Que coisas? De que era que o homem estava falando? Lá no outro mesmo, 18 atrás. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir que se revela em nós. Era disso como estava falando.
Ele estava falando que Deus entregou a criação, que geme até hoje e suporta angústias até hoje. Nós também gememos até hoje. Era disso como estava falando. E tudo isso coopera para o bem. Que bem? A salvação daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou segundo o seu propósito. Que propósito? 29. Transformar-nos à semelhança de Jesus Cristo, para que Ele seja o primogênito dentre muitos. É isso! É a mesma coisa que o homem está ensinando aqui em Tiago. O que Tiago está ensinando aqui? Que a fé confirmada pela provação produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação contínua num processo de santificação até que sejamos perfeitos, como perfeito é Jesus, em nada deficientes. Ele não está falando aqui de deficiência física, não. Está falando aqui de salvação. Irmãos, não podemos esquecer que o pecado corrompeu todo o nosso ser. E que para nos livrar das impurezas do pecado, vamos repetir isso, precisamos passar pela provação de Deus. Precisamos discernir a provação de Deus como um verdadeiro instrumento da sua graça para reduzir a nada o orgulho do soberbo. Provação para reduzir a nada a autossuficiência do arrogante. Para trazê-los à obediência. Se são seus filhos, ele vai trazer. Olha o que ele fez com Paulo. Ele vai trazer a obediência. Olha o que ele fez com Jó. Jó pensava que era o bambambam. Era justo, não merecia nada daquilo. E Deus mesmo disse que ele era um homem íntegro, reto, que se afastava do mal. Pois é, mas isso aí não é suficiente. Você tem que entender quem é Deus nessa história. Irmãos queridos, quantos filhos de Deus só se achegam à humilhação da cruz depois de passar pela provação de Deus? Aqui em Pedro, hoje de manhã eu falei isso para os meninos, 5, 6 e 7, ele está falando para os irmãos da dispersão que estavam passando o que estavam passando. 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, ele está falando disso, de como deve viver um crente. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. Vocês estão sendo humilhados agora por todo mundo, as ameaças estão passando, tudo. Esperem por Deus, é Ele que está fazendo isso. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É Deus que está no controle disso. Depois de passar, irmãos, pela humilhação da cruz, é que nós entendemos o que é que nós somos e o que é que Deus é. Enquanto não passar, a gente só quer glória. Mas não lembra que antes da glória tem uma cruz. Graça, irmãos. A cruz terrível. Graça de Deus. Jesus passou por essa provação. Por causa da dureza dos nossos corações, provocada pelo pecado, nem sempre estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. A psicologia, a psiquiatria deu nome a um bocado de coisas. Distúrbio tal, distúrbio não sei o quê. Distúrbio não sei de quê, distúrbio não sei de quê. São distúrbios, são mesmo. Mas o que é que está por trás desses distúrbios todos, catalogados pela psiquiatria e pela psicologia? Se não for coisa provada, como é que se diz? Na sua anatomia que tem realmente esse problema, o resto é distúrbio? É. Mas o que é que está por trás desse distúrbio? Pecado, desobediência. Todos eles quase, com raríssimas exceções, realmente há comprovadamente algum motivo físico ali, mas o resto, o nome do bicho que está por trás de todos esses distúrbios é pecado, falta de reconhecimento do arrependimento da cruz. Não tem para onde correr, não. Provação é graça de Deus. Então, através da provação, por causa da dureza dos nossos corações, por causa do pecado, Deus cria uma situação propícia para que nós ouçamos. Ouça Deus, meu irmão.
Eu já tive um caso que eu aconselhei os irmãos: vocês estão errados, vocês estão no caminho errado, não continue nisso. Não deram ouvido. Houve desgraça na família, assassinatos, 2. Falência. Diga, irmãos, o que é que vocês querem para entender que Deus está falando com vocês? O que é que vocês querem que Deus faça mais? Para vocês entenderem, saiam disso. Não saíram. Não esqueçam, Deus disse para Caim. O próprio Deus disse para Caim: olha o pecado. Adiantou alguma coisa? Não. Caim foi e matou o irmão. Então, irmão, Deus sabe todas as coisas e nos prova. Ele provou Caim, Caim foi reprovado, no caso. E João disse que Caim era filho do diabo. E agora? Então não tinha jeito. Jesus disse que os fariseus eram filhos do diabo. E agora? Então não tem jeito. Mas nós não sabemos, nós sabemos porque está escrito aqui. Nós temos que orar, pregar, obedecer, entender o que é que Deus está fazendo conosco e através de nós. E como é que a gente vai entender isso? Estudando, não tem outro jeito. Orando, não tem outro jeito. Deus cria, irmãos, a situação propícia para que nós ouçamos. Às vezes, o leito da enfermidade. Esse é um dos mais comuns. Outras vezes, a perda de um ente querido. Cadê Deus que não salvou minha filha? Eu já tive minha filha morrendo nos meus braços, o presbítero Daniel estava presente, foi quem nos salvou, inclusive. E eu juro para vocês, Margarete entrou em desespero. Tira a Margarete daqui, eu tenho dificuldade de ver alguma pessoa desesperada. Eu com a filha no braço, ela era morrendo, e a única coisa que me veio na cabeça, olhando, ela estava morrendo. Edema de glote, não conseguia respirar. A única coisa que me veio à cabeça: bendito Deus que me deu a minha filha, bendito Deus que está levando a minha filha. Foi só isso que me veio na cabeça. Não, eu fiquei desesperado, não fiquei nada. Está morrendo minha filha, está morrendo, fazer o quê? Vai morrer. Foi o que passou na minha cabeça. Foi somente esse versículo de Jó, aplicando a mim no caso. Bendito Deus que me deu a minha filha, bendito Deus que está levando a minha filha. Então, irmãos, Deus prova a nossa fé na morte de um ente querido, na traição de um ente querido, maridos, mulheres, às vezes filhos. Eu conheço, tenho 2 amigos assim de convivência, de banco, processaram os próprios pais para tirar dinheiro dos pais. E eram pessoas, ou são pessoas, usando um termo bem conhecido, vagabundos, não queriam trabalhar. Não queriam ajudar os pais, mas criaram um processo lá e processaram os pais para tirar dinheiro dos pais. Imagina a tristeza de um pai desse. Ele é culpado, foi ele que criou esse filho. Ou ele tem culpa no cartório. Então, irmãos, pessoas da família, a perda de um emprego. Olha, quando eu passo nessas lojas fechadas, aluga-se, eu digo, meu Deus do céu, que tristeza, esse empresário perdeu o seu capital, os funcionários dele perderam o emprego. Que tristeza, que tristeza. Provação, de alguma forma, é provação. Se forem filhos de Deus, sem dúvida nenhuma, é provação de Deus. Perda de emprego, ou, como eu disse para vocês, uma grande injustiça. Isso está errado, isso não está justo. Sim, mas não é Deus que disse, eu me vingarei? Eu cuido disso? Procure os meios. Procure os meios. Fosse chamado sendo escravo, continua sendo escravo. Agora, se puder te libertar, melhor. Pronto. Então procure os meios. Quais são os meios? Justiça. A justiça não funciona, pastor. Digo, mas é essa que nós temos. Então vamos continuar lutando pela justiça. No tempo certo, Deus vai fazer essa justiça valer. Todas essas, irmãos, são oportunidades para que ouçamos a voz de Deus, para que avaliemos melhor a sua palavra,
para que nos tornemos mais dependentes da sua providência. Providência em nossas vidas num processo de santificação. Se eu fui justificado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, não tem outra alternativa. Deus vai cuidar da minha santificação, porque eu vou ser glorificado no último dia. Bem-estar, servo bom e fiel. Então, para eu chegar nesse bem-estar, servo bom e fiel, Deus vai tratar comigo. Eu continuo um pecador, pois Ele vai tratar comigo para me santificar. É por isso que Tiago ensina, concluindo, que nós devemos ter por motivo de toda a alegria, não é de uma alegriazinha qualquer não, é toda a alegria o passar por várias provações. Se nós sabemos que todas as coisas são providenciadas por Deus para o nosso bem, a fim de nos tornar perfeitos, como ele diz aqui, no final das contas, você vai estar perfeito em nada, íntegro, perfeito em nada deficiente. Isso, eu não sei disso. O que é que ele quer dizer com isso? Perfeitos e nada deficientes, semelhantes a Jesus. Não nos resta outro sentimento, senão o sentimento de ter toda a alegria. Deus está cuidando de mim. Irmãos, eu digo isso aqui o tempo todo. Igreja Vida Mansa. Pregação que você goste é falsa. A igreja é falsa, o pastor é falso, os irmãos são falsos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas nenhuma mesmo. Tenho total convicção diante de Deus da sua. Eu não tenho medo de chegar no céu e Deus dizer, mas como é que você diz isso lá? Ele dizia, está na sua palavra. Ou eu estava errado em entender isso aqui? Já disse para vocês tantas vezes, não combina pastor famoso, pastor importante, não combina. Essas palavras não combinam. É como dizer prostituta pura, é como dizer bandido honesto, não combina. O que foi que Jesus disse que ia acontecer com os seus discípulos? Como é que hoje os pastores é tudo importante? Andam com carros blindados, com caravana de segurança, tudo, debaixo das com o governador para cima e para baixo, com o presidente de república, não sei o quê. Tem coisa errada aí. Isso não é a igreja de Cristo da Bíblia. Essa igreja poderosa não é a igreja de Cristo da Bíblia, mas não é mesmo. Logo, suas pregações não são pregações. Essa voz não é a voz de Cristo. E esses que estão ouvindo não são ovelhas de Cristo. Temos que avaliar as coisas, irmãos, pela perspectiva de Deus. O que foi que Deus disse? Não, mas a igreja sempre fez isso, sempre fez errado. Sempre fez errado. Vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Jesus disse isso para os fariseus. Vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Eu, de vez em quando, a gente conversa, eu e o Daniel, a gente discute isso. Não, porque a igreja é quem, rapaz, mesmo? Quem deu poder para a igreja fazer isso? Quem deu poder para a igreja criar regra, criar não sei o quê? Mas sempre fez, não sei quem fez. Sim, e essa pessoa que fez aí era apóstolo? Ele tinha autoridade para fazer isso de Deus? Tinha mandamento de Deus para ele fazer isso? Não. Então pronto, ele criou com arrogância. Poder dele. Administração dele. Está aí o resultado. Então, irmãos, nós precisamos saber que se estamos sendo tratados, o que vai acontecer com Jesus? Jesus foi importante por acaso aqui na terra? Não. Temos usado por nós aqui um João Ninguém que nasceu, se criou e morreu como um João Ninguém. Nunca teve nada não. Mas tinha a palavra de Deus dizendo todo. O que eu falo não é de mim não. Atenção, o próprio Jesus. O que eu falo não é de mim não estou inventando nada. Eu estou dizendo aqui o que o meu pai mandou dizer. Eu estou dizendo aqui o que de mim está escrito nas Escrituras. Nem Jesus inventou nada aqui na terra. E diz que o Espírito Santo, quando viesse, também não inventaria nada. Ele não vai falar dele também não, ele vai falar de mim. Ele vai dizer o que eu disse. Ele vai fazer vocês lembrarem o que eu ensinei. Ele vai levar vocês a toda a verdade. Quem é a verdade? Eu. Então eu não tenho direito de criar nada, de inventar nada. Nem subtrair. Lembram? Fazei discípulos, ensinando tudo quanto vos tenho ordenado. Esse tudo é, nem acrescentem nada, nem subtraiam nada.
E a palavra diz que as tribulações, as provações são de Deus para nos purificar. Para purificar, para aumentar a nossa fé. Então como é que eu vou ficar reclamando o tempo todo de Deus das provações? Não quero nem a pau. Sofrimento é coisa do diabo. É isso que as igrejas ensinam? Deus lhe ama, Deus quer que você fique bem, rico, perfumado, cheiroso. Tem até culto da mulher perfumada, que João Pessoa até isso tem. Então, irmãos, é preciso saber disso. Ter um sentimento de extrema alegria ao discernir que as provações constituem o cadinho de Deus que está nos purificando pelo fogo, para que sejamos feitos à semelhança do nosso Senhor Jesus. Não foi assim que aconteceu com ele? Ele não disse: se fizer isso comigo, vão fazer com vocês? Caramba, meu Deus do céu, não está escrito isso. Processo de santificação, a fim de nos formar a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos, Romanos 8, 29, para que nós sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Os apóstolos dizem, a Bíblia diz a mesma coisa o tempo todo, em todo lugar. A gente só tem que identificar o que é que está escrito ali. Então, irmãos queridos, que Deus nos conceda graça para entender a sua doutrina, e que Deus nos conceda mais graça ainda para lutar, para pô-la em prática. Que Deus nos dê coragem para obedecer a sua palavra. Lembra de Josué? Ser forte e corajoso. Para quê? Para fazeres, para cumprir essa palavra de Deus. Então, como consequência de você ser forte e corajoso para cumprir a palavra de Deus, então farás prosperar o teu caminho, introduzirás esse povo na terra que eu prometi. A coragem é para cumprir a palavra de Deus. Aí o resto Deus lhe ajuda a fazer. Então, irmãos, é isso. Que nós possamos ter essa força, coragem para pôr em prática. E para pôr em prática eu tenho que saber, para saber eu tenho que estudar. A fim de que cresçamos em santidade de vida, a exemplo do nosso querido Senhor Jesus. Sempre lembrando que a perspectiva é dele. Por quê? É tudo para o louvor da glória dele. Aí, Caleb, de novo no vermelhinho.